Imagina só dominar uma habilidade que parece super complexa, não em anos, mas em meses, ou quem sabe até semanas. Parece coisa de super-herói, né? Mas na verdade é uma estratégia. A gente vai desvendar hoje o método do Ultra Learning, que é uma abordagem assim super intensa e que a pessoa mesma dirige para adquirir conhecimento num tempo recorde. Bom, vamos lá. As histórias que a gente ouve sobre ultralearning são tão incríveis que parecem até ficção. São pessoas normais como a gente que conseguiram feitos, assim, extraordinários de aprendizagem. Mas como? Como que isso é possível? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que, olha, desafiam totalmente a nossa ideia do que dá para aprender e em quanto tempo. Pensa nisso aqui. Scott Young, que é o autor por trás de todo esse conceito, conseguiu completar o currículo inteiro de graduação do MIT em ciência da computação. E ele fez isso em um ano. Sozinho, sem nem frequentar as aulas. Basicamente, ele passou nas provas finais de 33 matérias. Isso só mostra que é sim possível absorver um conhecimento super denso de uma forma absurdamente rápida. E se tinha alguma dúvida, o poder do método fica ainda mais claro aqui. Esse é o progresso do próprio Scott desenhando, depois de só um mês de prática super focada. A diferença do dia 1 para o dia 30 é, nossa, impressionante. Mostra uma transformação que não tem a ver com um talento que nasce com a pessoa, sabe? Tem a ver com aplicar a estratégia certa. Olha só, o caso do MIT e esse desafio de desenho não são só coincidências, não são acasos. É a mesma coisa com Eric Barone, que aprendeu sozinho a programar, desenhar e compor música para criar o jogo de mega sucesso Stardew Valley. Todos esses feitos são resultado de uma abordagem sistemática para conseguir aprender uma habilidade nova. Então, o que é exatamente essa abordagem? Está na hora da gente colocar um nome e uma definição bem clara para esse fenômeno. Porque, no fim das contas, é sobre uma estratégia consciente e não sobre sorte ou genialidade. E aqui está a definição principal. Quando a gente fala autodirigida, quer dizer que é a pessoa que está no comando, é ela que define o que e como vai aprender. E intensiva significa que o foco é total na eficiência máxima, sabe? É forçar um pouco os limites mentais, em vez de só procurar o que é mais conveniente ou divertido. Esse contraste aqui é a chave de tudo. O aprendizado tradicional, né, o da escola, da faculdade, ele foca em credenciais, em diplomas, e segue um ritmo que a instituição define. O Ultra Learning, não. Ele joga a responsabilidade e o poder nas mãos de quem está aprendendo. O objetivo final não é o papel, o diploma, mas sim dominar aquela habilidade no menor tempo possível. Tá bom, a ideia é incrível, mas por que isso é tão crucial, justo agora? A verdade é que o mundo do trabalho está passando por uma transformação radical, e a capacidade de aprender rápido deixou de ser um luxo, virou uma necessidade para sobreviver. Essa frase do economista Tyler Cowen resume a situação de um jeito perfeito. A economia moderna está se dividindo. As vagas que exigem uma habilidade média estão sumindo, enquanto a busca por especialistas de altíssimo nível só aumenta. Ficar ali, na média, já não é mais uma opção segura. O ponto central é esse. A automação, os custos absurdos da educação formal e a velocidade com que tudo muda criaram uma espécie de tempestade perfeita. Para conseguir navegar nesse mundo novo, a habilidade mais importante que alguém pode ter é a própria habilidade de aprender. É a ferramenta definitiva para se adaptar e crescer. A boa notícia é que Ultra Learning não é mágica. É um sistema, um método baseado em princípios bem claros e que dá para colocar em prática. Vamos dar uma olhada na estrutura que está por trás de todos esses projetos de aprendizado super acelerado. Esse método todo se baseia em 9 pilares, e cada um cuida de uma parte diferente do processo de aprender. E embora todos sejam super importantes, a gente vai focar em 3 que são especialmente transformadores para quem está começando: Meta-Learning, prática direta e feedback. O primeiro princípio, e talvez o mais fundamental de todos, é o meta-learning. Isso significa basicamente aprender sobre como aprender. Antes de mergulhar de cabeça num assunto novo, os ultralearners investigam como aquele campo funciona, quais são os conceitos-chave, os métodos que dão mais resultado. Foi exatamente isso que o Scott Young fez antes do desafio do MIT. Ele não saiu estudando aleatoriamente, ele primeiro mapeou o currículo inteiro. E essa citação do Newton captura perfeitamente a essência do meta-learning. A ideia não é reinventar a roda, sabe? É pesquisar quem já teve sucesso naquilo, entender os métodos que essas pessoas usaram e, a partir daí, criar um plano de ataque com base nessa sabedoria. É literalmente como desenhar um mapa antes de começar a viagem. O próximo princípio, que é fundamental, é a prática direta. A ideia é super simples, mas muito poderosa. O melhor jeito de aprender alguma coisa é fazendo exatamente aquilo que se quer aprender. Se o objetivo é falar francês,
A prioridade tem que ser falar francês, e não só ficar estudando gramática num aplicativo. Grande parte do estudo tradicional é passivo. Ler, assistir uma aula, isso acumula conhecimento teórico sobre um assunto. É útil, claro, mas é só o primeiro passo. E aqui está a virada de chave. A prática direta é o que transforma esse conhecimento em uma habilidade de verdade. É a diferença entre saber a teoria da natação e, de fato, saber nadar. É o que a gente viu no exemplo do desenho. A melhor absurda veio da prática de todo dia, não só de ler livros sobre arte. Os ultralearners tentam diminuir o tempo no aprendizado passivo para maximizar o tempo na prática real. O terceiro princípio que a gente vai destacar é o feedback, ou, como o livro chama de um jeito bem marcante, não se esquive dos golpes. Para aprender de forma eficiente, é preciso ter um fluxo constante de feedback honesto e, muitas vezes, um feedback meio brutal. É preciso buscar ativamente saber o que está funcionando e, principalmente, o que não está. O Roger Craig, que quebrou todos os recordes no programa de perguntas e respostas Jeopardy, é um exemplo perfeito disso. Em vez de só sair lendo enciclopédias, ele analisou dados de milhares de perguntas antigas para achar padrões, identificar os pontos fracos dele e focar a prática de um jeito cirúrgico. Ele não estava adivinhando, ele estava usando dados para ter feedback e guiar o aprendizado dele. A conclusão foi clara. Dá para praticar de qualquer jeito ou dá para fazer isso de maneira eficiente. Depois de ver esses princípios, a pergunta muda. Não é mais será que é possível, mas sim o que seria possível para mim. E o legal do ultralearning é que ele pode ser aplicado a qualquer habilidade, seja para trabalho ou para a vida pessoal. Os benefícios são gigantescos. Pode ser a chave para uma promoção, para uma mudança total de carreira, ou simplesmente aquela satisfação profunda de dominar algo que sempre pareceu impossível. Essa abordagem não constrói só habilidades, constrói também autoconfiança. Vale a pena pensar um pouquinho nisso. Um projeto de 3 meses super focado, intenso. Que habilidade teria o maior impacto na sua vida? Aprender a programar? Falar um novo idioma? Falar bem em público? As possibilidades são definidas só pela ambição de cada um.